Olá pessoal, vamos agora para a questão de número 2. Se A é igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior do que ou igual a 1, ou menor do que ou igual a 4, e B é igual a y pertencente aos reais, tal que y é maior do que ou igual a 2, menor do que ou igual a 8. Vamos representar no plano cartesiano a relação S, que é formada por pares ordenados x e y, pertencentes a A cartesiano B, tá? Tal que y é igual a 2x. E também vamos representar a inversa dessa relação, já que na semana passada nós estudamos um pouquinho sobre função inversa, então vamos aplicar aquele conceito em relações no produto cartesiano. Então, lembrando que os valores de x são números reais. Mesmo estando entre 1 e 4, nós temos infinitos números reais aqui. E infinitos valores para y também, já que nós temos no intervalo de 2 a 8, e são valores relacionados ao conjunto dos números reais. Então, para fazer essa representação, eu vou utilizar o software GeoGebra. Então, no campo de entrada, eu vou digitar primeiramente o domínio. Como estou escrevendo uma relação a partir de A cartesiano B, o conjunto A constitui o domínio e o conjunto B constitui o contradomínio. Então, nós teremos o quê? Aqui no campo de entrada eu vou digitar o domínio, que são os valores entre 1 e 4, 1 menor do que ou igual a x, menor do que ou igual a 4. Se eu clicar Enter, aparece essa região em azul mais claro, tá? Cuja base é 3, a diferença de 4 menos 1, e a altura é ilimitada, tá? E agora eu vou fazer a escrita do contradomínio, que são os valores de y. Então é 2 menor do que ou igual a y, menor do que ou igual a 8. Vai aparecer um novo retângulo, cuja altura, nesse caso, é 6, 8 menos 2 é 6, e a base é ilimitada. Note que essas duas regiões aqui, elas se intersectam formando esse retângulo em azul mais escuro, tá? E o que constitui esse retângulo? Ele nada mais é do que A cartesiano B. São todos os pontos do próprio A cartesiano B. Então, os pontos do interior desse retângulo e da borda do contorno desse retângulo são pontos que são elementos de A cartesiano B. Agora eu vou escrever a relação S. A relação S é dada pelos pares ordenados x e y que pertencem a A cartesiano B estabelecidos por essa relação aqui, y igual a 2x. Então aqui no campo de entrada eu vou digitar f de x igual c, vou restringir o domínio, que nesse caso é de 1 a 4, 1 menor do que ou igual a x, menor do que ou igual a 4. E escrever a função é 2x. Então, note que aparece esse segmento aqui, e esse segmento tem pontos comuns ao retângulo. Então, esse segmento está contido nesse retângulo aqui. Logo, a relação S, que é representada no diagrama, nesse sistema de coordenadas, é a partir de um segmento de reta. Então, essa relação ela é um subconjunto de A cartesiano B. Tudo bem? Agora, vamos escrever a sua inversa. O que acontece na inversa? Eu vou fazer o B cartesiano A. Eu vou escrever os elementos de B cartesiano A. Então, o conjunto B vai passar a ser domínio. Então, eu vou trocar aqui para x. E o conjunto do contradomínio vai ser o conjunto A, que aqui eu vou trocar para y. Então, no campo de entrada, eu vou escrever o novo domínio, que são os valores de 2 a 8. 2 menores do que ou iguais a x, menores do que ou iguais a 8. Vai aparecer esse novo retângulo aqui. Eu vou apenas trocar a cor, tá? Vou deixar em vermelho. Beleza? Nós temos esse retângulo aqui, cuja base agora é 6 e a altura é ilimitada. E o contradomínio é esse conjunto aqui. Então, nós teremos 1 menor do que ou igual a y, menor do que ou igual a 4. Tá? Então, eu vou trocar novamente aqui para vermelho. E note que em vermelho mais escuro nós temos a relação, nós temos o produto cartesiano de B por A. Tá? Então, esse novo retângulo aqui é B cartesiano A. Agora, para escrevermos a relação inversa, nós vamos estabelecer uma função g de x igual c, abre parênteses, o novo domínio é de 2 a 8, 2 menor do que ou igual a x,
menor do que ou igual a 8. E a função que vai ser gerada é a função inversa de f de x igual a 2x. Tá? Qual é a função inversa de f de x igual a 2x? Trocando aqui por y igual a 2x, trocando x por y, então vai ficar x igual a 2y, e isolando o novo y igual a x sobre 2. Então a função inversa de 2x é x sobre 2. Então vou escrever aqui, x sobre 2. Note que esse gráfico aqui, tá, representa um segmento, e esse segmento está contido nesse retângulo aqui. Logo, essa relação está contida em B cartesiano A. E se eu digitar a função h de x igual a x, que é a função identidade, esse segmento, que representa a relação S, tá, ele é simétrico a esse segmento, que representa a relação inversa da relação S. Tudo bem? Então, os dois segmentos são simétricos em relação ao gráfico da função h de x igual a x. Tudo bem? Então, a construção foi feita. Agora, eu deixo aqui nesse material também, nesse vídeo, a explicação separada. Então, eu coloco aqui como que estabeleço a relação, a escrita de A cartesiano B, tá? Então, eu escrevo o domínio e depois eu escrevo a imagem. Depois eu escrevo a relação dada por f de x igual a 2x, escrevendo, claro, o domínio. Depois eu represento o produto cartesiano de B por A, tá? Ou seja, a mesma área desse retângulo, tá, é comum à área desse retângulo aqui. Apenas a base e a altura se inverteu. Depois eu digito para ser criado a relação inversa, que é x sobre 2. E, por fim, eu também coloco lá no nosso gráfico a função h de x igual a x, tá? Para que nós possamos perceber que o gráfico estabelecido pela relação S é simétrico ao gráfico da relação S na menos 1. Tudo bem? Então, nesse vídeo eu quis discutir um pouquinho com vocês essa questão de produto cartesiano, de relações do produto cartesiano e também uma aplicação da função inversa no produto cartesiano. Tudo bem? Então, vamos para o próximo vídeo resolver mais uma questão.